Depois de 2 semanas, a gente vai para a reta final do Campeonato Brasileiro. É isso, nas próximas 2 semanas e meia, mais ou menos, o Fluminense decide a sua vida em 2024. É óbvio que esse ano foi uma merda, é óbvio que esse ano nos irritou, é óbvio que a gente pegou ranço de jogadores que a gente achava que seriam ídolos, tatuagens e quadros e etc. nas nossas paredes. Mas é óbvio também, meu amigo, que para 2025 metade dessa galera não tem que estar aí, e mais do que isso, metade dessa galera que ficar não tem que estar jogando a Série B. A gente tem que estar jogando a Série A do ano que vem. E boa parte disso passa pelo Maracanã. Seja hoje contra o Fortaleza, seja terça contra o Criciúma, ou na outra quarta contra o Cuiabá, ou quarta ou quinta, não está marcado o jogo ainda. Hoje começa a reta final de salvação do Fluminense. E tudo que você precisa saber sobre esse primeiro dos 5 jogos, dos 5 combates finais do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e se inscreve aqui no canal. Se junte aos mais de 247 mil que já vieram aqui no Raiz Tricolor, gostaram e se inscreveram. Tá? Preciso destacar também o seguinte, tá rolando Black Friday da Foot Fanatics e tem alguns produtos que estão com um desconto agressivo, dá até pra dizer. Eu vou mostrar 3 deles aqui agora, os links vão estar aqui embaixo na descrição e você escolhe qual deles vai utilizar. Lembrando sempre que tem o cupom Jornada10 que te dá desconto. Essa camisa aqui, que lembra muito o Parreira, tá saindo por R$ 49,90. É uma camisa oficial do Fluminense. Eu chamo ela de camisa do Parreira, porque ela lembra muito aquelas camisas que o Parreira utilizava em 99. Essa daqui, que é uma camisa mais básica do Fluminense, mas é oficial, da Umbro, tá saindo por R$ 129,90. Lembrando sempre que com o cupom Jornada10 entra um desconto ainda maior. E também, para quem gosta de camisa de jogo, essa camisa aqui, que é a camisa atual número 3, com o pet de campeão da Libertadores. Alô, você que não tem camisa com pet de campeão da Libertadores, tá chegando o final aí para você comprar. Todos os tamanhos disponíveis estão saindo por R$ 274,90. Lembrando que com o cupom Jornada10 você já broca aí pelo menos mais... Cai para uns 250 e se pagar no Pix, cai para uns 220 e poucos reais. Então aproveita, é um descontaço que está rolando na Foot Fanatics. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos lá, informações básicas sobre o jogo de hoje. O jogo é 9h30 no Maracanã, mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Espera-se que seja um público acima do que a média do Fluminense no Campeonato Brasileiro, apesar da gente saber que é um público abaixo do que se espera, tá? Para uma reta final de campeonato. Eu não julgo a torcida que não vai. Eu sei a quantidade de vezes que eu fui, ou simplesmente que eu sentei na frente da televisão, foram poucas, né? Eu fui em quase todos os jogos e saí puto, com raiva, olhando pra dentro de campo e desejando que todos aqueles jogadores colocassem a mão na consciência e sumissem do Fluminense. Porque estavam jogando de sacanagem, acomodados e tentando, no máximo, não perder. E normalmente perdendo e tripudiando com a cara do torcedor. Eu sei, eu não julgo a pessoa por causa disso. Mas olho e analiso um cenário geral de que sim, o público é abaixo do que era esperado para uma reta final, estar acima da média e não dentro da média de público. A partir das 7h30 da noite tem transmissão aqui no Raiz Tricolor, tá? Transmissão do Jornada. A partir de 7h30 direto do Maracanã. O jogo, a transmissão em vídeo vai ser pelo Premiere, mas você sabe, você pode vir aqui com a gente no Jornada para acompanhar o som real do estádio, a torcida legal, uma narração e uma transmissão tricolor. Dá uma chance pra gente hoje, tá? Prometo que faremos uma boa transmissão, que você... Eu prometo que eu vou te criar um problema pra sua vida, que você não vai mais conseguir ver o jogo sem assistir o Jornada ao mesmo tempo ouvindo ali a galera. Não é um react, não, a gente faz a transmissão mesmo, como se fosse um rádio, tá? Dá uma chance hoje pra gente aqui no Raiz Tricolor. Fluminense e Fortaleza, histórico da história, óbvio, né? 29 jogos que vai completar hoje, 12 vitórias nossas, 9 deles e 7 empates. Na era Vojvoda, a gente só perdeu uma vez no Maracanã, tá? Que foi de 2021, aquele primeiro jogo com público
desde da parada da pandemia. Na verdade, desde esse retorno do Fortaleza para a Série A, a gente só perdeu no Maracanã mesmo uma vez, só perdeu em casa uma vez. As outras ou a gente venceu ou empatou, como foi na Copa do Brasil de 22, que a gente empatou, mas acabou saindo classificado. O jogo de hoje ele é muito importante, eu não posso deixar de falar do jogo de hoje mostrando a tabela do Campeonato Brasileiro. Isso porque esse jogo importa muito pra gente, mas vocês sabem que aqui no pré-jogo eu sempre dou um contexto do adversário também. A gente está jogando hoje, apesar de a gente não ligar tanto, é um time do Nordeste que não chama tanta atenção, mas eu te mostro aqui que a gente está jogando hoje contra um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Você pode até dizer bem assim, pô, Gabriel, se tá brigando, tá apanhando. Beleza, mas tá brigando de fato pelo título do Campeonato Brasileiro. Se o Fortaleza sair vitorioso hoje do Maracanã, eles vão ficar a 3 pontos do Botafogo, a 1 ponto do Palmeiras. E considerando que tem um Palmeiras e Botafogo semana que vem, que poderia simplesmente colocar o Palmeiras com 70, Botafogo e Fortaleza com 69. Então, o Fortaleza está sim na briga do título. É o franco atirador, é o que menos tem chance, consideravelmente menos, mas está ali ainda. E a gente está enfrentando esse time, um time que das últimas 2 partidas fez 6 gols e não tomou nenhum. Então é importante a gente ter isso em mente. Dito isso, o Fluminense precisa muito de uma vitória. E por que precisa muito de uma vitória? Porque a situação do Fluminense é calamitosa. A situação do Fluminense é uma merda. Tá? E por que a situação do Fluminense é uma merda? O Fluminense é o único que não jogou na rodada ainda da parte de baixo da tabela, né? Só falta esse jogo para fechar a rodada, Fluminense-Fortaleza. E o Fluminense está em 16º. Tá ganhando ali do Criciúma e do Bragantino no critério de desempate, que é o número de vitórias, e vencendo o Fortaleza em casa, o Fluminense pode chegar a 40 pontos e chegaria a 14º, ou a 15º, ou a 13º, depende ali da questão do saldo de gols. Se vencer, por exemplo, por 4 gols de diferença, aliás, por 5 gols de diferença, o Fluminense ultrapassa Grêmio e Atlético Paranaense, né? Não é tão provável. Mas vencendo, a gente iguala os 40 pontos de Grêmio e Atlético e distancia-se do Z4, deixando Juventude, Criciúma e Bragantino se estapeando contra essas 2 últimas vagas. O Fluminense ainda é o único dessa parte de baixo que joga 3 vezes em casa. Ainda tem Cuiabá e Criciúma, 2 times que estão no Z4 jogando no Maracanã. Se eu pudesse fazer um ajuste na tabela, eu pediria pra gente jogar já esses jogos contra o Criciúma e contra o Cuiabá. Porque se desse alguma merda, a gente ia com foco total nos jogos contra Fortaleza e Atlético Paranaense, que são um pouco mais difíceis. O Atlético é fora de casa. Mas eu não desci da tabela. O jogo contra o Fortaleza hoje, ele precisa que o Fluminense vença, não só porque a gente não escapa sem essa vitória. A gente escapa sem a vitória de hoje. Mas dificilmente a gente vai ter força para ter um ótimo ambiente no Maracanã, para ter uma força e resiliência desse time mesmo, se a gente não sair vitorioso hoje do Maracanã. Infelizmente, a situação de merda que o Fluminense colocou, principalmente nas 15 primeiras rodadas, e aqui eu já coloco as 11 do Diniz, as 2 do Marcão e as 2 iniciais do Mano Menezes, infelizmente essas 15 primeiras rodadas fazendo 7 pontos, destruíram o campeonato do Fluminense. Porque a partir da 16ª rodada até agora, o Fluminense faz uma campanha de 8º lugar, praticamente. Faz uma campanha de briga pela Libertadores, faz uma campanha de briga na parte alta da tabela. A parte do segundo turno do Fluminense é uma campanha boa. Só que, infelizmente, a gente não tem como apagar a ridicularidade que foi os primeiros 6 meses desse ano. Exceção da Recopa, foi tudo de uma maneira acomodada, ridícula e soberba. E a gente não tem como apagar isso, a gente está sofrendo as consequências disso. E parte das consequências disso é a gente ter que vencer o Fortaleza no Maracanã. A rodada foi boa. O Juventude não ganhou o Grêmio, ficou com um ponto ali, não era o ideal, mas né? O Vitória ganhou o Criciúma, deixou o Criciúma dentro do Z4 e o Red Bull Bragantino também não ganhou o São Paulo. A próxima rodada tem um potencial gigante com confronto direto com o Criciúma, mas o Fluminense precisa sair do Maracanã hoje sabendo que ganhou o jogo. É imprescindível essa vitória. Como? Aí a gente fala no Bola em Campo, né? Vamos embora para a parte de Bola em Campo. Bem, antes de eu botar a escalaçãozinha aí na tela, uma informação muito importante, tá? Que é, desde a chegada do Mano Menezes,
o Fluminense tem um desempenho, todo mundo concorda que o Fluminense tem um desempenho horroroso, né, no campeonato. Todo mundo concorda que o desempenho do Fluminense em casa não é dos melhores, inclusive é uma das piores campanhas em casa do Campeonato Brasileiro. Dito isso, desde que o Mano Menezes chegou, o Fluminense perdeu uma vez no Maracanã. E isso contando Copa, Brasileirão, tudo, que foi só aquele jogo onde o Felipe Melo entregou uma bola no último minuto e a gente perdeu pro Botafogo. Ou seja, por um detalhezinho, o Mano Menezes não estaria invicto ainda no Maracanã. E isso enfrentando o Palmeiras, enfrentando o Flamengo, enfrentando o Botafogo, né, que foi a nossa única derrota, enfrentando no Maracanã o São Paulo, que também tá por ali na 5ª posição, enfrentando o Internacional, enfrentando o Cruzeiro, enfrentando... Você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, eu fui falando aqui agora e fui percebendo. A gente enfrentou, com o Mano Menezes no Maracanã, os 9 primeiros times do campeonato, à exceção do Fortaleza que a gente pega hoje. Os 9 times da parte alta da tabela a gente enfrentou no Maracanã e conseguiu sair vitorioso ou com um empate. E destaque-se, tá? A galera que fala que a gente faz uma campanha... fora de casa é ruim, contra times da parte baixa da tabela é ruim, etc. No Maracanã, a gente tem as derrotas pro Atlético Goianiense e o empate com o Juventude lá atrás e tal, que são meio ridículos. Tem. Mas são jogos de muito tempo atrás. Fora de casa é que tem sido o nosso problema. Tanto que no confronto direto contra o Atlético Paranaense, a gente venceu. Então o Maracanã tem sido um aliado do Fluminense. Mas vamos falar aqui de bola e campo mesmo, da provável escalação. A única dúvida no Fluminense é a ponta, né? A ponta, principalmente a ponta esquerda, se joga o Lima, se joga o Keno ou se joga o Kevin Serna, né? O Serna tá de volta após a lesão, desde que ele estreou com o Mano Menezes, desde que ele esteve disponível, ele jogou todas as partidas, ficou no banco pouquíssimas vezes, inclusive sempre que esteve no banco entrou. É um jogador que o Mano Menezes gosta e tirou do time por conta de lesão. Tem o Keno, que é um jogador que tá oscilando muito, faz partidas muito boas, partidas muito ruins. E tem o Lima, que quando foi escalado pela ponta, rendeu, o Mano Menezes gostou e elogiou muito. E apesar de ter ido mal, assim, quando jogou por dentro lá no Beira-Rio, jogou numa função onde não é muito a dele. Ainda assim não foi tão mal, né? Mas não foi bem como vinha sendo. Eu acho que o Mano Menezes vai de Lima, mas se me surpreenderia se ele fosse de Serna, a resposta é não. Do lado direito tem o John Arias, tá? O John Arias é um jogador que tá de volta depois de jogar a data FIFA lá em Barranquilha, uma data FIFA ruim pra ele, ruim pra Colômbia, mas ele voltou, chegou de novo na madrugada de quarta pra quinta no Rio de Janeiro, treinou na quinta-feira e, diferente da última vez, quando ele não tinha nem dormido na noite anterior ao jogo, dessa vez ele teve um tempo a mais para poder se recuperar. Deve ser titular no Fluminense, mas é uma avaliação que vai acabar acontecendo numa conversa com o jogador. O resto da escalação deve ser sem surpresas, né? A gente ainda talvez não tenha o Ignacio, mas ele hoje não é titular, então a gente deve ter Fábio, retorno, depois da suspensão no jogo contra o Inter, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Martinelli, Facundo Bernal, Ganso, John Arias, Lima ou Serna ou Keno e Cauã Elias também de volta no ataque. Ganso, Cauã Elias, uma série de jogadores acabaram não atuando. O Thiago Santos lá no Beira-Rio estão de volta agora. Pensando na equipe adversária. Antes, deixa eu só passar os que estão pendurados, né, do Fluminense, que se tomarem cartão amarelo ficam de fora da decisão contra o Criciúma. Manuel tá no banco, Marquinhos que tá no banco, e os 3 titulares que se tomarem amarelo não jogam contra o Criciúma: Samuel Xavier, Thiago Silva e Martinelli. O Thiago Silva não pode nem pensar em tomar um amarelo, tá? Sobre o Fortaleza, o time do Juan Pablo Vojvoda deve vir com... Por que eu digo deve? Porque o Vojvoda muda o time o tempo inteiro, tá? Ele não coloca a mesma escalação praticamente nunca. Então deve vir um time com o João Ricardo. Aí vamos lá, o Brites é zagueiro, mas joga de lateral direito também. O Kusevich é o titular absoluto da zaga do Vojvoda. O Tite, o outro zagueiro, e na lateral esquerda o Eros Mancuso, que ela foi contratado como lateral direito, por sinal, mas tem jogado na lateral esquerda. Pode ser que pinte o Bruno Pacheco, pode ser que pinte o Tomás Cardona na zaga, pode ser que pinte o Tinga na lateral direita, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Matheus Rossetto, que é um dos volantes, está suspenso. O Hércules, que pra mim, tá na minha seleção do campeonato,
do Brasileiro de 2024, inclusive com o João Ricardo. Para mim são os dois do Fortaleza que estão na seleção do campeonato de 2024. Para mim, até agora, joga ali como volante. Pochettino e Emmanuel Martinez completam um meio de campo que ainda tem no ataque Marinho, Moisés e Lucero. Deve continuar sendo titular, apesar de ser um jogador que faz um bom Brasileirão, está 12 jogos sem marcar e o Renato Kaiser fez gol na última partida. Então pode ser que a gente veja um Renato Kaiser jogando também como titular. Até o Breno Lopes também pode pintar, enfim. O time do Fortaleza é um time que tem um elenco muito vasto e um elenco recheado de jogadores que tem uma qualidade bem peculiar, assim, não são aqueles craques chamativos, mas tem essa qualidade. É um ponto só, vamos ver como é que vai ser o design desse jogo dentro de campo, porque o Fluminense é um time que não é o time de ter a posse de bola, de criação, e o Fortaleza é o time que menos tem posse de bola no Brasileirão inteiro. Ele é o que menos tem percentual de posse de bola. É um time que gosta de jogar em transição, um time rápido. É um time que sabe destruir jogadas e chega até o gol do adversário muito rapidamente. Tem nos seus pontas, nos seus laterais, mas principalmente no poder de marcação do meio de campo, na roubada de bola e na ligação rápida do Hércules. E, claro, no poder de decisão, tanto do Lucero na bola aérea, fez gol na gente, inclusive, no jogo lá do Castelão, tanto nas finalizações do Pochettino, do Moisés, são jogadores, do Marinho, claro, são jogadores que chutam de fora da área, então o Fluminense tem que tomar muito cuidado. Qual que é a parte boa disso? Vai ter mais espaço para o Fluminense. Se tiver atenção e explorar os erros do Fortaleza, vai ter mais espaço para o Fluminense criar algo que ele não consegue fazer. Eu simplesmente não consigo entender, falei isso no Jornal da Semana, não consigo entender como um time que tem Ganso, John Arias fazendo o ano que está fazendo, o Cauã Elias fazendo o segundo semestre que está fazendo, e ainda tem pelas pontas jogadores que tiveram seus momentos, Serna, Kenny, Lima tiveram seus bons momentos, e esse time não sabe fazer gol. Esse time tá no pior ataque do século do Fluminense, é o pior ataque, um dos piores ataques do Brasileirão. Eu não consigo entender. Parte disso, atrelo a bola parada. O Fluminense é um time que faz poucos gols de bola parada. Tem uma cobrança de falta que não é boa com o John Arias e um levantar de bola na área que também não rende muitos gols dentro do ano, apesar de ter bons cabeceadores. Mas o que mais me pesa mesmo é a falta de criação do time. Os laterais não participam, não dão assistência, não são laterais que indo ao fundo conseguem dar muitas assistências, e a criação por dentro, por vezes, esbarra numa Ganso-dependência. Então, pelo menos se o Fortaleza se expor nesses momentos de contra-ataque, o Fluminense pode utilizar a atenção para poder, conseguindo fazer o desarme, explorar os momentos onde o Fortaleza vai estar um pouco mais aberto. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? A arbitragem será do senhor Luiz Flávio de Oliveira. Você conhece, não preciso nem botar a foto aqui, é o irmão do Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista lá na Globo. É um árbitro horroroso, eu não gosto. Ele é de São Paulo, inclusive, é mais um árbitro paulista apitando. Eu não sou das conspirações, o Corinthians pra mim nem tá brigando mais com a gente pra não cair, né? Não faz mais sentido isso. Mas ainda assim é uma sequência muito estranha que eu não lembro agora de cabeça, mas é tipo, dos últimos 8 jogos, 7 jogos do Fluminense foram apitados por árbitros paulistas. Não é muito comum a gente ver isso, não. Agora, se você não tá acreditando muito nesse jogo, olhe as odds da KTO, tá? Porque, bem, eu preciso te avisar aqui que a KTO tá com odds bem boas e que ela está colocando, sim, o Fluminense como um time favorito pro jogo, pô. Basta você olhar aí. O Fluminense tá pagando 2,12 e lá na KTO o Fortaleza tá pagando 4 pra vitória. Óbvio que isso provavelmente se deve pela campanha do Fortaleza fora de casa não ser das melhores, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Pô, Gabriel, o Fortaleza é a 6ª melhor campanha fora de casa? Pois é a 6ª melhor campanha, mas ele é terceiro, ele tá brigando pelo título. A campanha dele boa é em casa. Ele tem disparado a melhor campanha em casa. Então, fora de casa, o Fortaleza não rende tanto. E o Fluminense no Maracanã com o Mano Menezes tem rendido sim. Tem entregue resultado sim. Então, uma aposta que eu vou recomendar é aqui nos jogadores, você vir naquela que eu costumo falar, que é o total de chute. Se você vier aqui no Thiago Silva, ó, um chute do Thiago Silva. Pode ser uma cabeçada pra fora, pode ser um chute de fora da área que a bola vai na trave, tanto faz, não precisa nem acertar o gol. Um chute do Thiago Silva pagando 1,72 e um chute no gol, aí esse tem que acertar
o gol ali. Tem que bater e acertar o gol. Do Lima, uma finalização no gol do Lima, juntando esses dois aqui. Tem que criar a aposta. Eu esqueci que tinha pra fazer múltipla, tem que criar aqui a aposta. E aí, enfim, juntando os dois aqui, né? Tanto o chute do Thiago Silva com o chute no gol, né? O chute no gol do John Arias. Ah, não, do John Arias não, era do Lima, né? Do Lima, você juntando essas duas aqui, vira uma odd 3. Então eu recomendo. Dá pra você botar lá uma pratinha, uns 20 reais, que não vai me fazer falta 20 reais. E se der tudo certo, eu ganho 60, tá? Lá na KTO você pode encontrar odds boas, mas sempre lembrando, o jogo não tem graça se você perder o controle, ok? Então, se controle, lembrando que é proibido para menores de 18 anos. É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, mais um vídeo de pré-jogo, a gente tá de volta, vamos estar lá no Maracanã hoje, vamos estar em todos esses últimos 5 jogos, se Deus quiser, comemorando no Allianz Parque o final desse ano de merda, que começa a acabar hoje, se Deus quiser, com a gente vencendo o Fortaleza. O jogo é difícil, mas é desses jogos que o Fluminense tem acabou, que rendeu em 2024. Até a próxima, valeu.